Bom, bora fazer aqui um iniciozinho do assunto de regra de três, né? Lembrando que aqui eu não tô com um foco grande em resolver, tá? Porque eu entendo que a parte de resolver já tá bem definida na mente de vocês. No máximo eu vou resolver duas, as demais eu só vou armar, principalmente para deixar a análise feita para vocês. Que eu sei que embora eu faça no quadro, é um momento, aí passa, aí fica, as anotações ficam furadas, às vezes não copia direito, então isso afeta, né? Então eu vou deixar essas aulas aqui gravadas, para sempre que vocês sentirem dúvida, pô, como é que o Caio está analisando? Para vocês analisarem junto, tá? Então, bora ver aqui como é que eu vou seguir com vocês. Então, o primeiro passo é sempre fazer a leitura bem feita do problema, né? Então, bora lá. Para encher um tanque de 10.000 litros, leva-se 4 horas. Para abastecer um tanque com apenas 2.500 litros, qual o tempo necessário, né? Então, o que eu deixo de dica é, primeira coisa, analisa que grandezas ele está relacionando, ó, para encher um tanque de 10.000 litros. Então, existe aqui a grandeza litros, né? Essa é a primeira grandeza, então você pode anotar ela aqui, ó, litros. Leva-se 4 horas. Então ele deu uma outra grandeza, ele deu a grandeza horas, né? Que pra gente é o tempo, né? Aí você pode deixar horas, tempo, pode ser sinônimos assim, mas desde que você tenha essa noção. Então, e aí você vem e cria a relação que ele está lhe dando. Agora se a gente vem para as relações, são 10.000 litros. Então, 10.000 litros. E isso, para encher esse tanque, né, levam-se 4 horas. Então, ele deu uma relação para a gente. Com apenas 2.500 litros, qual é o tempo necessário? Então, ó, eu sei que são 2.500 litros. Então, olha aqui, ó, em cima ele escreveu 10.000. Ele escreveu 10.000 com uma forma de língua portuguesa. Então, bora transformar esse 10.000 em número para facilitar a nossa vida no futuro. Então, ó, 10.000 litros, vou até botar o Lzinho aqui, e 2.500. Então, a gente não sabe, para encher com 2.500, quanto tempo vai levar. Então, para isso é necessário que a gente coloque aqui uma incógnita, um valor X. Essa é a parte que eu considero fácil. A parte mais difícil para vocês é analisar. Mas, querendo ou não, é a primeira etapa. É elaborar, né? Elaborar aqui a construção do problema. E depois que ele tiver construído, a gente vai analisar. Como assim, Caio? O que tu quer que eu analise? A gente precisa, em toda a regra de 3, saber dizer se vai ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional, tá? Eu vou até deixar escrito aqui do lado, que é onde eu escrever dp, né? Eu estou me referindo a diretamente proporcional. Só para deixar claro isso. Como eu já passei o resumo para vocês, vai facilitar, né? Mas eu preciso que vocês leiam. E aonde eu colocar IP, vai ser inversamente proporcional. Tudo bem? Então isso aqui já vai dando uma ajudazinha, né? Porque eu não vou ficar toda hora escrevendo, são palavras muito grandes. Mas é só para me deixar anotado. Então bora lá. Já fez a leitura do teu problema, já construiu a tua relação aqui entre as grandezas. Agora a gente vai comparar as grandezas. E aí a gente vai fazer análise conforme eu tinha colocado para vocês, né? Então, a primeira coisa que você vai tentar identificar é qual é a coluna mais importante. A coluna mais importante aqui sempre vai ser a coluna que tem a incógnita, né? Onde tem o X. Então, essa é a coluna importante. Então, ela você não analisa, você usa ela para comparar. A outra coluna que tem todas as informações, no caso aqui a coluna dos litros, você faz uma caixinhazinha aqui, ó, bonitinho. E você vai fazer duas análises. Uma análise para imaginar como vai ser a resposta e uma análise da coluna litros, né? Para a gente verificar. E aí a gente vai fazer pequenas perguntas. Ou seja, toda vez são perguntas diferentes, mas na verdade eu estou perguntando exatamente a mesma coisa, só relacionando. Então bora lá, bora criar uma construção. São 10.000 litros em 4 horas para encher esse tanque. Olha a lógica. Para eu encher um tanque de 10.000 litros leva 4 horas.
Para eu encher um tanque de 2.500, que é menos, né? Vocês acham que eu vou levar mais horas ou menos horas? Olha a lógica disso. Então, olha, se para eu encher um tanque de 10.000 levou 4, para eu encher um tanque que tem menos, você concorda comigo que vai levar menos tempo para encher porque ele é um tanque menor? Você concorda comigo aí nessa primeira pergunta, você percebeu que vai ser menos. E aí depois você vem aqui e vai analisar nessa direção aqui, ó. Você vai analisar de cima para baixo o que aconteceu. Desse 10.000 para 2.500, aumenta ou diminui, né? Então, do 10.000 para 2.500 diminui. Então, quer dizer que diminuiu, ó. E aonde esses dois sinais forem iguais, correto? Aonde esses dois sinais forem iguais, para a gente isso vai ser considerado diretamente proporcional, tá? Eu vou até deixar um boxzinho aqui embaixo. Eu vou botar as caixinhas bem aqui, ó. Vai ajeitar isso aqui para vocês não esquecerem, tá? Não quero que vocês esqueçam dessa relação. Vou até baixar aqui um pouco. Fazer assim. Então, como é que eu vou saber que é diretamente proporcional? Se for menos, menos. Ou se for mais, mais. Aonde der igual, diretamente proporcional. Aonde der diferente, é inversamente proporcional. Pronto, aí isso daí já é bem interessante para a gente ter essa noção. Então aqui, nós já fizemos a análise, nós já sabemos que aqui é uma relação diretamente proporcional, e agora basta a gente passar para a etapa de resolução, né? Então aqui na nossa etapa de resolução, a gente vai ficar como? A gente vai pegar exatamente do jeito que está. Se essa coluna dos litros aqui, ó, ela é diretamente proporcional, ela vem direto, né? Lembra, usa essa dica, ela vem direto para cá. Então já dá 2.500. Isso vai ser igual a 4 sobre o x. A coluna mais importante a gente nunca mexe. Ela sempre fica do jeito que ela foi construída, então isso já facilita. Aqui eu vou resolver do meu jeito, gente, que é dando algumas dicas. Por exemplo, 0 no final você pode cortar. Então, na verdade, é 100 dividido por 25. Normalmente eu não faria assim para vocês, mas aí eu quero que vocês vão pegando a manha. Então, isso aqui, na verdade, vai ficando 100 sobre 25, vai ser igual a 4x. Caio, como é que eu resolvo isso? Você sempre vai multiplicar cruzado. Existe uma propriedade que garante isso para a gente. Então, vai ser o x vezes 100, que vai dar para a gente 100x, igual a 25 vezes 4. Então, 100x é igual. 25 vezes 4 dá 100. O 100 está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 100 dividido por 100. Então, a gente conclui que x é igual a 1. Olha como a lógica bate. Então, para encher um tanque de 10.000 litros, leva 4 horas. E para encher um tanque de 2.500 litros, vai levar quantas horas? 1 hora, né? Então, você sempre tem que criar agora a sua resposta, né? Que aí fica a cargo de vocês, né? O tanque de 2.500 litros vai encher em apenas 1 hora. Então, temos essas situações. Então, eu vou deixar bem aqui, que é para deixar aquele ponto que tu vai dar aquela printada, né? Porque isso aqui é importante para ti, vai transformar isso no resumo, quiser passar esses problemas pro caderno à vontade, tá? Então, esse foi o problema 1. Bora verificar o próximo aqui. Bom, aqui nós temos o problema 2. Então, vamos construir aqui o problema 2, né? Então, o primeiro passo é sempre fazer aquela leitura, identificar as grandezas. Depois que identificar as grandezas, a gente vem e coleta os dados, tá? Uma máquina varredeira limpa uma área de 5.100 metros quadrados em 3 horas de trabalho. Nas mesmas condições, em quanto tempo limpará uma área de 11.900 metros quadrados, tá? Então aí fica já fica bem estruturado o que ele quer, né? É uma dúvida bem clara. Agora, bora tentar identificar. Então, quais são as grandezas? Uma máquina varredeira limpa uma área. Então, a primeira grandeza é a área, né? Foi uma área medida aqui pra gente. E a outra grandeza também é o tempo, né? Que são as horas de trabalho. Você pode anotar sempre do jeito que você achar mais prático. Horas de trabalho. Vou botar só horas de T aqui. Então, ele já deu uma relação completa pra gente. Ele falou que
5.100 metros quadrados é feito em 3 horas, não é verdade? Nas mesmas condições, em quanto tempo limpará uma área de 11.000, ó, já está dando outra relação aqui para gente, 11.900. Aí, como eu não sei dizer quanto vai dar em horas, a gente já coloca uma incógnita aqui, né? Feito isso, a gente vem para a etapa de identificar qual é a coluna mais importante. Qual é a coluna mais importante? É a coluna das horas de trabalho, porque ela possui a nossa incógnita bem aqui. Então, ela não vai ser analisada. Quem vai ser analisada é a coluna da área. Você sempre analisa aquela que você tem as duas informações, tanto a de cima quanto a de baixo, né? Então, bora agora fazer aquele exercício de lógica para identificar se é direta ou inversa. Então, bora lá. Se 5.100 leva 3 horas, 11.900, que é maior, né? Aí vocês vão achar, agora você tem que pensar, vai ser mais ou menos horas? Pensa comigo, se 5.100 leva 3 horas, 11.900 não é maior? Então vai dar mais trabalho para fazer, vai demorar mais. Então quer dizer que o tempo vai ser maior do que 3 horas. Se é maior, é mais, né? E aí você analisa, depois que você fizer essa pergunta, né, identificar a primeira resposta, você vai vir aqui. Do 5.100 para o 11.000, aumentou ou diminuiu? Aí você vai ficar, pô, de 5 para 11, aumenta, né? Então, aumentou também. Então, se os dois sinais são iguais, essa também é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, vem direto para cá. Como essa aqui é idêntica à anterior, eu não vou fazer ela, tá? Eu vou deixar ela em aberto para vocês, tá? Vocês vão tentar resolver ela daqui para frente, tá? Lembrando que é um problema e tem que ter a resposta, tá? Então, deixo essa aqui para vocês. Bom, com o intuito de facilitar e tornar essa aula tão extensa, eu vou saltar aqui para a questão 5, né? Que é uma questão já interessante para a gente analisar. E ela vai seguir inicialmente o mesmo padrão, né? A gente vai verificar, fazer uma leitura e identificar as grandezas. Então, bora lá. Com velocidade de 75 km por hora, um ônibus faz um trajeto em 40 minutos, devido a um congestionamento. Esse ônibus fez o percurso de volta em 50 minutos. Qual foi a velocidade média desse ônibus, né? Então, aqui a gente vai verificar, né, que na nossa primeira leitura, a velocidade é a primeira grandeza que ele deu. E a outra, embora ele não tenha falado, ele disse que foram 40 minutos. E 40 minutos, para mim, é uma medida de tempo. Então, a primeira grandeza analisada foi a velocidade. E a outra grandeza foi o tempo, né? Então, a gente tem aqui duas situações já a analisar. E ele deu essa relação. Ele falou que com 75, que foi a velocidade, quilômetros por hora, ele conseguiu fazer a viagem em 40 minutos. E depois ele falou que na volta esse cara fez a viagem em 50. Ou seja, voltando, já supondo que é o mesmo percurso, ele fez em 50 minutos. E ele não sabe dizer a velocidade média do cara, né? Então, olha aqui, já construímos, a letra já mudou de lado, mas não muda absolutamente nada pra gente. A gente segue e faz a mesma análise. Qual é a coluna importante? É a coluna da velocidade, porque ela apresenta pra gente a incógnita. Então, a gente não vai mexer nela. E a outra, a gente vai abrir uma caixinha aqui, né, pra gente analisar e verificar o que está acontecendo. Então, pensa comigo agora aqui. Se nessa viagem toda ele foi com 75 km por hora e demorou 40 minutos, né? Ele demorou 40 minutos para fazer essa viagem com essa velocidade aí, né? Com 75 km por hora. E na volta ele levou 50 minutos. Concorda comigo que ele demorou mais? Já demorou mais para voltar. Vocês acham que ele veio com a mesma velocidade? Pensa comigo, se tu demora mais para fazer uma viagem, tu tá indo mais devagar ou tá indo mais rápido? Se eu demoro mais para chegar é porque eu tô indo mais devagar, ou seja, a velocidade ela é menor do que 75. Então, de novo, só para concretizar. Se com 75 km por hora eu levei 40 minutos, 50 minutos demora mais. Então, quer dizer que eu tô vindo devagar, eu tô vindo com menos velocidade do que eu comecei. Então, é menos. E aí, daqui para cá, ó, do 40 para o 50,
aumentou ou diminuiu? Você concorda comigo que de 40 para 50 está aumentando? Então você põe esse mais aqui dentro, né? Então aumentou. Então isso para a gente se configura uma inversamente proporcional. Se é uma grandeza inversamente proporcional, na verdade, então a gente vai armar aqui agora o problema para a gente. Vai ficar como? A coluna importante, bem aqui, né? A coluna da velocidade, ela vem sempre direto, porque ela é importante para a gente. 75x. E a coluna do tempo, como a gente configurou que ela é inversamente proporcional, ela precisa vir invertida. Se o 50 estava embaixo, né? Ele está aqui embaixo, agora ele tem que vir para cima. E se o 40 está em cima, ele tem que vir para baixo. É simplesmente para isso que serve a análise, para eu identificar quando é inverso ou não. Depois que você fizer a inversão, você resolve exatamente igual, como você já sabe fazer. Então você pode aqui, ó, deixar sempre a dica de cortar os zeros para facilitar a nossa dúvida. Basta você fazer a conta. Aqui eu vou fazer do meu jeito, mas você pode fazer do seu, que vai ser sempre a mesma lógica, né? Vai multiplicar cruzado, vai ficar 5 vezes x, já sabemos que fica 5x. E vai ficar 4 vezes 75, né? 4 vezes 75 dá 300. Então 5x igual a 300. O 5 aqui está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então 300 dividido por 5, vou terminar bem aqui essa conta. X é igual a 300 dividido por 5 dá 60. Então, ó, já sei dizer que na volta ele demorou mais porque ele não veio com 75, ele veio com 60, vou até apagar aqui, ele veio com 60 km por hora, ele veio um pouquinho mais devagar, né? Por isso que ele demorou mais, né? Então, dito isso, meninos, essas questões aqui ficam para vocês como um exemplo, para vocês darem uma olhada. Tentem refazer essas mesmas 3 que estão aqui nesse vídeo, né? Até voltar aqui e dar um zoom para vocês poderem anotar. Anota elas, tenta fazer elas e depois você vem ver as que já estão feitas. Isso vai ajudar muito vocês a aprenderem a trabalhar com regras de texto, porque a conta em si é fácil. O mais complicado mesmo é fazer a análise, né? Dito isso, também aqui a partezinha de entender se é direta ou inversa com a minha análise, então fica aqui essa dica, tá? Dito isso, bons estudos, tá, pessoal?